Olá, esse é o Diálogos que Transformam, o podcast da Letras em parceria com o J-Paul. Chamo Caio Garcês e neste episódio temos a honra de receber Ítalo Manieri, secretário municipal de Educação de Alvorada. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Caio. Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre a sua trajetória profissional e como todas essas experiências que você tem influenciam sua atuação à frente da Secretaria de Educação de Alvorada. Eu vi que foi diretor do Colégio Militar de Porto Alegre, tem uma passagem do Exército, ciências contábeis, muitas coisas. Me conta como tudo isso influencia hoje a sua gestão, a sua pasta. Eu sou coronel veterano do Exército Brasileiro, de 37 anos de serviço, com uma larga experiência na parte educacional. Eu sou psicopedagogo, orientador educacional e coordenador pedagógico. Tive a satisfação de participar aí de equipes diretivas e de ser instrutor, que é o que a gente chama de professor, em escolas militares. Isso aí me deu uma bagagem muito grande para o principal desafio na área educacional, que foi ser o diretor do Colégio Militar de Porto Alegre, que é um colégio muito tradicional, né? O sistema Colégio Militar do Brasil são 15 colégios militares espalhados pelo Brasil inteiro, e é um colégio, além de ser muito tradicional, com uma qualidade de ensino muito reconhecida na educação básica, e as minhas credenciais, eu acho que é bom destacar, que na época em que eu fui diretor, 2022-23, no último SAEB, nós conseguimos alcançar a primeira colocação do IDEB nos anos finais, durante a minha gestão de 2023. Então, toda essa bagagem acho que me credenciou a receber esse convite, e agora está nesse desafio muito grande que é estar numa rede municipal no município de Alvorada. Como foi aceitar esse convite, secretário? Você esperava? Foi do nada? Não, foi na verdade, por uma pessoa em comum, que foi meu aluno, inclusive, na época que eu fui instrutor do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre, que hoje ele é secretário de administração. Então, por meio desse convite, eu acabei conhecendo o prefeito, o vice-prefeito. Houve uma entrevista no final do ano passado e entenderam que eu tinha as credenciais, aí, a experiência para poder dar a minha contribuição nessa importante pasta que é a educação. E cá estamos. E aqui estamos. Maravilha, secretário. Queria te pedir para contar um pouquinho sobre a rede municipal de Alvorada. Um panorama sobre a rede, quantas escolas, mais ou menos, estudantes, profissionais compõem o sistema que está sob a sua gestão. Alvorada é uma cidade que fica na região norte, da zona norte, fica próximo à zona norte de Porto Alegre, fica na região metropolitana, é uma cidade de cerca de 200 mil habitantes, um município que se emancipou e está fazendo 60 anos agora de um outro município da região metropolitana que era Viamão. Então esse ano, dia 17 de setembro, vai fazer 60 anos. É um município muito importante da região metropolitana, com uma associação comercial e industrial bastante ativa, E a nossa rede é uma rede bastante grande, Eu considero uma das maiores redes da região metropolitana, com 31 escolas municipais, dentre elas de educação infantil e escolas de ensino fundamental, cerca de 1.300 a 1.400 professores, mais precisamente 1.365 professores e 18 mil alunos, 18.228 alunos, e isso com uma grande disparidade social. São vários bairros, Cada bairro é uma cidade dentro da cidade. Imagina. E é importante destacar, é um município que ano passado sofreu um impacto muito grande com as enchentes. Então é próximo ao rio Gravataí, e ano passado com esse fenômeno climático, essa catástrofe, foi atingido aí no ano passado, grandes bairros, uma quantidade grande de bairros, e escolas. Então que é um desafio ainda maior na rede você retomar isso que aconteceu no ano passado. Eu imagino. Queria aproveitar e já começar a entrar em algumas ações, até alguns resultados que a gente viu da rede. E queria falar sobre um tema que é super importante para a gente, que é a alfabetização, e alfabetização com foco em resultados. A gente viu que um dos grandes marcos recentes da rede foi um aumento da taxa de estudantes leitores do segundo ano, que já supera todo o resultado de 2024. E eu queria te perguntar, secretário, quais fatores, ações que você considera fundamentais para esse avanço tão expressivo que a gente vislumbra vendo esse aumento da taxa de estudantes leitores? Caio, eu concordo com o que você falou. A educação ela começa com a alfabetização.
a alfabetização é o início de tudo. Se a alfabetização ela não é muito bem feita, né, os reflexos, né, e principalmente os problemas perduram durante o avanço escolar. Então, o primeiro diagnóstico que a gente teve lá na transição em dezembro, antes de assumirmos de fato o cargo de secretário, foi procurar aí um sistema de alfabetização que fosse realmente o mais adequado possível. E conseguimos aí uma adesão a um sistema estruturado de alfabetização chamado Pacto pela Alfabetização, que é um instituto de Brasília, o Instituto Rayar, sem fins lucrativos, que fez um investimento considerável na rede, né? Então, em 3 anos, é um investimento de mais de 3 milhões de reais, com aquisição de materiais escolares. Só esse ano foram distribuídos mais de 16 mil itens para os nossos alunos e professores, e com uma formação para esses profissionais, para que pudessem atuar dentro desse sistema, com todo o suporte, todo o acompanhamento, baseado num método fonético, que é um método que dá muito resultado, é um método bastante consolidado, né, com várias avaliações durante o ano, né, então com um acompanhamento maior do andamento, né, do progresso dos alunos. E aí eu destaco que ano passado esse instituto nos procurou exatamente por não termos uma taxa de alfabetização na idade certa, que é considerado o final do 2º ano, adequada. A Alvorada tinha aí um índice muito baixo, de 37% apenas de crianças alfabetizadas, né, sendo que o MEC estipula que seja 60%, né, a alfabetização. E já nessa primeira avaliação que fizemos, são 3 avaliações durante o ano, avaliações que são computadas no sistema, né, que são lançadas dentro dessa plataforma. Já na primeira avaliação a gente já conseguiu, uma rede como um todo, atingir o índice de 50% de crianças alfabetizadas no 2º ano. Isso aí nos enche de esperança, aí, nos dá bastante força para conseguir prosseguir no nosso trabalho, até porque dentre 8 municípios que aderiram ao pacto, a nível nacional no Brasil inteiro, a Alvorada ficou em primeiro lugar. Então a gente considera que o trabalho está sendo muito bem feito e a esperança é que os índices possam ainda melhorar até o final do ano. Com certeza, resultados bem expressivos. Já deixo parabéns para o senhor e para a rede, obviamente. Outra ação que a gente viu também e que marcou um novo momento é o programa Acerta Brasil, que fala muito sobre fazer gestão com evidências, né? Queria te perguntar como surgiu essa decisão e como que o programa tem contribuído para um uso estratégico de dados, pensando na melhoria do IDEB. Então, a continuidade, a gente pensou no sistema, já tínhamos, né, com o pacto, a gente pensou em dar o 2º passo, né, um ensino estruturado a partir do 1º ano, né, dos anos iniciais até o final dos anos finais, né. E o Acerta Brasil, dentre várias possibilidades, né, procuramos aquela que fosse a que tivesse as melhores condições, né, o custo-benefício fosse melhor. Sabemos que o município tem uma capacidade de investimento reduzida, né? Sim. Então a gente foi fazer uma análise do mercado em termos financeiros, em termos de materiais, e não só o material físico, o livro, né? Mas o sistema que desse uma capacitação, um acesso a mecanismos digitais, né? Que a gente pudesse ter um acompanhamento mais par e passo das ações que estavam sendo feitas, né? E o ensino estruturado que foi buscado, o Acerta Brasil, era o mais condizente, porque era muito semelhante àquilo que já havíamos implementado já no início da gestão, lá em janeiro. Sim. Que a minha equipe pedagógica toda, seguindo uma mesma metodologia, como eu havia falado, do Sistema Colégio Militar do Brasil, criamos planos de sequência didática e planos de execução didática para todos os anos escolares, antes mesmo de aderirmos a esse sistema do Pacto do Acerta Brasil. Então, estávamos prontos, conversamos com a nossa equipe pedagógica e principalmente com os diretores e coordenadores pedagógicos das escolas, e começamos já no início do ano, mesmo sem ter o Acerta Brasil acertado, né? Redundante até falar, mas sem termos ainda adquirido o sistema, né? Nós já começamos esse passo, né? Dando continuidade à alfabetização numa mesma metodologia, né? E foi feito então esse investimento, né, na rede, e de maneira que as avaliações, né, elas estão acontecendo. Da mesma forma, são 3 avaliações ao ano e já terminamos o primeiro trimestre agora com resultados também muito satisfatórios, né? Criando uma cultura de avaliação no município que até então não existia, né? E uma continuidade dos estudos, até porque uma das características da nossa rede, né, em funções socioculturais, socioeconômicas, né, é um município que tem muita influência aí da questão
econômica, então problemas de mudanças de bairros em função disso, né? Sim. A questão da empregabilidade, a questão também né, da violência, que faz com que também as crianças, às vezes, por troca de moradia dos seus pais, tenham que mudar de escola. E às vezes não tem cabimento você estar numa escola e ir para uma outra em que não tem, né, a mesma sequência, né, de ensino, e às vezes a criança perdia o ano. Então esse Acerta Brasil ele veio corroborar, né, com essa ideia de fortalecer o ensino estruturado, por meio de uma meritocracia também. É importante ressaltar que já no início do ano o prefeito ele teve uma ideia que foi colocada em prática por meio de um projeto de lei, que é o 14º salário para os professores que conseguirem atingir os índices do IDEB, né, do SAEB, que é a média 6. Sim. Ou de maneira total, né, recebendo o valor total do 14º salário, ou de maneira parcial, recebendo metade, se já melhorarem os seus índices em relação a eles mesmos na última avaliação que foi feita em 2023. Então, fazendo com que todos estejam realmente engajados nesse processo. Não pela prova em si, mas para melhorar a qualidade de ensino. Sim. Sabe? Depois eu vou voltar nesse assunto de professor e valorização profissional. Certo. Mas eu queria trazer também uma outra ação que a gente gostou muito na nossa pesquisa, que é o programa Viver, né, voltado ao desenvolvimento socioemocional dos estudantes. Queria te pedir, secretário, para contar um pouquinho sobre os objetivos e os impactos que o senhor espera dessa iniciativa. O programa Viver é um programa que também teve origem, né, no Colégio Militar de Porto Alegre. É um programa que eu consegui, por meio de um estudo científico, né, então conseguimos colocar em prática esse programa que é muito importante. O desenvolvimento socioemocional é uma realidade que deve ser cada vez mais aperfeiçoada nas redes de educação, né? Então, eu sou especialista nessa área. Sim. E o Viver nada mais é do que um currículo oculto. É um currículo, são ações, são oficinas, assuntos, né, que complementam o currículo formal da BNCC. O que é o Viver? É o acrônimo de 5 verbos: valorizar, informar, vigiar, estimular e respeitar. Então, na nossa rede, em momentos fora do horário escolar, em que está lá o professor desenvolvendo a sua disciplina, seguindo a BNCC, então fora do horário escolar, são desenvolvidas oficinas com colaboradores, né, com pessoas que tenham conhecimento, né, em alguma dessas temáticas, que de alguma forma contribuem com a mudança de comportamento dos nossos alunos, fazendo que haja uma fidelização da rede, fazendo que haja um maior pertencimento, né, e complementando ações que são muito importantes, que são feitas dentro das casas, né, dentro da família, mas que são complementadas. Um exemplo de valorizar a valorização da vida. Então, temáticas aí que são feitas com psicólogos, com pessoas que tenham conhecimento maior sobre esse assunto que é tão importante, né, evitando assim ideações suicidas, atividades, ações que acabam interferindo diretamente, não só na educação, mas também na vida desses alunos, né? Estimular vários tipos de educação, a educação inclusiva, educação ambiental, educação digital, qualquer tipo de conhecimento novo, que vai ser uma ferramenta também para potencializar aquilo que está sendo desenvolvido na sala de aula. O vigiar tem mais a ver com o combate ao uso de drogas, né? Então, o PROERD é um programa que é feito pelas polícias militares. Sim. Lá no Rio Grande do Sul é a Brigada Militar que viabiliza esse programa, né? Então, as crianças também são abordadas com essa temática, com oficinas por esses policiais, né, que vão às escolas e que auxiliam muito aí essa mudança de percepção em relação a isso, né? Fazendo com que haja aí uma prevenção, que é o mais importante. Incentivar tem muito a ver com a questão da orientação vocacional. Incentivar a busca do conhecimento e da liderança, né, de comportamentos. Então, a orientação vocacional, por exemplo, a gente tem aí colaboradores, oficinas, né, que estão diretamente relacionadas a um projeto de vida. Então, a gente está desenvolvendo, especialmente no 9º ano do ensino fundamental. É uma matéria que já na BNCC ela faz parte do 1º ano do ensino médio, que a gente antecipou já com auxílio desses colaboradores, né, fazer oficinas, visitas, né, em institutos federais, visitas em universidades, visita em empresas, de maneira que também as crianças tenham informação de já pensar no seu futuro, né,
ter realmente um propósito de vida com aquilo que eu sei, aquilo que eu sou bom. Onde é que eu posso me inserir? Sim. Né? Não necessariamente o que eu sou bom, você tem a mesma habilidade. Né? Então a pessoa já tem um conhecimento de um coaching. Eu sou bom nisso, talvez aqui, se eu for nessa direção, eu vou ser um bom profissional, eu vou conseguir ter uma boa vida, constituir uma família. Né? Então, o incentivar isso. E o respeitar tem muito a ver com a questão do respeito às diversidades, né? O combate ao bullying, ao cyberbullying, é um respeito que deve existir dentro do ambiente escolar. Então, é um programa socioemocional, aquilo que a gente considera o mais moderno hoje. Né? Potencializa, inclusive, as questões do conhecimento lógico-matemático, que é um dos testes, uma das provas do SAEB. Né? Sim. Também da leitura e compreensão escrita, né? A compreensão leitora e o desenvolvimento da escrita, né? Que é a questão do teste de português. Então, juntando isso, o português, a matemática, um componente socioemocional, ele fortalece e muito o desempenho escolar. E esse ano, um programa piloto, né? A gente implementou em 6 escolas, das 31, é realizado num período fora da sala de aula, né? E dentro de um contexto, né, de uma contextualização e buscando sempre uma interdisciplinaridade, a gente consegue aí transformar a mentalidade das crianças. Né? E a intenção é ampliar para o secretário? Isso. Nesse segundo semestre a gente já vai ampliar dessas 6 escolas, não sei quantas exatamente, mas a ideia era, se possível, dobrar, né, para que a gente daí, de repente, no ano que vem, a gente consiga ter condições de ter em toda a rede. Né? A nossa equipe, a gente tem uma equipe dentro da diretoria pedagógica, uma equipe de educação socioemocional que cuida disso, né? Que tem participado das escolas, que tem recebido, entrevistado colaboradores, tem feito toda uma programação para que esse programa ele realmente seja o diferencial e tenha dado bons resultados. Maravilha, parabéns pelo programa pensado de maneira tão completa. O respeitar me leva à próxima pergunta, que é uma temática que tem sido recorrente no nosso podcast, mas também aqui na Undime, que é falar sobre educação inclusiva, falar sobre inclusão. E eu queria te perguntar, secretário, como que a sua gestão tem estruturado políticas voltadas à inclusão e ao atendimento das diferentes necessidades dos estudantes da sua rede. A educação inclusiva é um grande desafio, né, da educação na atualidade. Não é uma coisa simples. Né? É um desafio, não digo que é um problema, é um desafio. Né? Mas eu reforço que nós buscamos entender, né, como estava sendo realizada essa temática, né, no município. Então já existia desde julho do ano passado, na antiga gestão, um programa chamado Acolher e Incluir, de uma parceira, né, que já disponibilizava agentes de inclusão dentro das escolas. Né. E era um programa incipiente, que a quantidade de profissionais era insuficiente, né? Sim. E até mesmo em termos de qualidade ainda é uma coisa muito incipiente, né? Muito nova ainda. Né? Os profissionais ainda muito verdes, né? Não estavam totalmente preparados para atuar junto, né? Dando suporte dentro da sala de aula. Né? Então a gente foi revendo a questão da parceria, mas com o passar do tempo, né? Conhecendo a parceira, ela entendendo as nossas ideias, né, e a temática da inclusão como prioritária e o que temos feito, né, nós percebemos que o aumento do número de laudados foi significativo. Sim. Ano passado a gente tinha em torno de 1.100 crianças laudadas e esse ano já passamos de mais de 1.300 crianças. Então um aumento de 20%. Mas logo no início do ano, né, olhando o nosso orçamento e fazendo aí também não só a questão da gestão em si, mas conversando com a parceira, a gente conseguiu ampliar o número de agentes, porque até então eram 93 agentes, a gente teve um aumento de quase 50%, 48% de aumento de agentes de inclusão. Então a gente chegou a 138 agentes, né? Então, dentre eles, psicólogos, assistentes sociais, que estão diariamente nas escolas, né? Além de estagiários. Ampliamos também a quantidade de estagiários que atuam diretamente com a inclusão dentro da sala de aula. Hoje nós temos em torno de 200 profissionais, entre agentes de inclusão e estagiários, que estão dando esse suporte para as famílias, dando suporte para os alunos e para os seus familiares, né? Especialmente os atípicos. Né? Então não foi só a quantidade, isso foi um viés. A gente conseguiu ampliar para dar o suporte em quantidade. E em qualidade, o aumento das formações.
né? Revemos no contrato também formas de capacitá-los e, de alguma forma, gratificar o trabalho deles. Então, a parceira fez tipo uma espécie de um plano de carreira para eles, revendo a questão de remunerações, de gratificações, e que a gente pôde também inserir ali as nossas ideias para que eles fossem fidelizados e que fossem estimulados a ampliar os seus conhecimentos para que o serviço também fosse de qualidade. Sim. E eu reforço até que nessas 2 semanas do recesso escolar, que estão acontecendo lá em Alvorada, todos os agentes de inclusão dessa parceira, assim como os estagiários, né, da Secretaria Municipal de Educação, estão participando de uma formação, de uma capacitação, e vão voltar já na semana que vem, enquanto os alunos estão voltando do recesso, né, eles se capacitaram em 2 semanas e vão voltar Sim. mais capacitados. Então não é só a quantidade, mas também a qualidade. E além do fato de rever o plano de carreira dos professores, é uma outra ação em paralelo, né? Acreditamos também que os professores também devam entender esse novo desafio e que estejam também cada vez mais capacitados. A dinâmica da sala de aula muda aí muito com a quantidade de alunos atípicos. Sim. Né? Então a gente está revendo o plano de carreira, até buscando, se possível, gratificação para professores que apresentem cursos de especialização na área da educação inclusiva. A gente acredita que, tendo pessoas mais capacitadas em sala de aula, com um olhar diferente, a gente vai conseguir fazer essa inclusão que é o desafio do momento. Perfeito, secretário. Você foi trazendo ao longo da sua fala, não só nessa pergunta, mas também em outras, a questão da valorização profissional dos educadores, dos professores. A gente sabe que valorizar quem está na sala de aula é a parte essencial da qualidade da aprendizagem. Queria te perguntar, você já mencionou algumas coisas, revisão do plano de carreira, a ação do 14º salário, mas quais mais estratégias têm sido adotadas para apoiar e motivar os profissionais da sua rede? É um desafio também muito grande essa questão da valorização dos professores, né? Mas, além do 14º salário, que tem muito a ver com a meritocracia, né? E tem sido muito bem absorvido pela rede, né? Então, a gente vê professores cada vez mais engajados, e essa é aquilo que a gente busca, né? A motivação e a valorização. Além disso, né, não só a gratificação na parte da educação inclusiva, mas outras gratificações que ao longo do tempo tem uma defasagem. Então a gente está revendo isso aí, revendo a educação infantil, os diretores, vice-diretores, equipes diretivas, né? Rever essa defasagem de gratificações e outras temáticas que a gente possa também estimular, né, a buscar uma maior formação e capacitação dos nossos professores. Além disso, eu reforço também aquilo que foi feito no início do ano, que foi um grande sinal para os professores, que é o pagamento do piso nacional. Então, Alvorada, por gestões anteriores, não pagava o piso nacional, que é um direito do professor. Mas, às vezes, como a gente bem falou, o município atravessa dificuldades financeiras. E já no início do ano, como a primeira sinalização que eu busquei junto ao prefeito é que fosse pagado o piso. Porque se pensava num reajuste igual para todos os servidores, abaixo do piso nacional. Então, fazendo aí uma ação junto ao prefeito, sensibilização, e ele entendendo como a educação como prioritária para realmente transformar a cidade, né, que é o futuro de Alvorada. Então foi dado um reajuste, pagamento do piso, um reajuste maior do que o reajuste que foi dado aos outros servidores, né? Então isso demonstra aí uma preocupação em manter a nossa rede com profissionais cada vez mais habilitados e motivados. Então são pequenas ações, mas que já demonstram muito. Com certeza. Obrigado por dividir, secretário. Queria trazer uma outra pauta, que é sobre o SAEB. Essa também é outra temática que eu imagino que esteja povoando a cabeça de todos que trabalham nessa secretaria e pelo Brasil afora. Afinal, 2025 é o ano de aplicação. Queria te perguntar como a rede tem se preparado para a avaliação e, mais do que isso, como os dados vêm sendo usados para guiar a tomada de decisão, as estratégias e o aprimoramento das políticas públicas na sua gestão. O SAEB vai acontecer esse ano e desde o início do ano ele foi uma das ações prioritárias. Tanto é que, além, como a gente já falamos anteriormente, o pacto, né, procuramos um sistema estruturado de ensino que pudesse nos dar esse suporte. Então, o Acerta Brasil ele tem dado esse suporte que precisávamos, né? Até porque agora, com uma ferramenta importante, a gente consegue ter um acompanhamento mais cerrado dos avanços por escola, por turmas de aula, né? Então são facilitadores. Todas essas ferramentas são facilitadoras
para a nossa ação. Eu consigo ver ali quase que diariamente os resultados, né? Além disso, os professores também, estando motivados, a gente sempre busca a troca de experiência, né? Com tanto os professores de matemática do 5º e do 9º ano, quanto os professores de português do 5º e do 9º ano. Então, quase que semanalmente, a gente são chamados lá na SMED para fazer essa troca de experiência, para a gente ver quais são aqueles que estão com maior dificuldade, quais foram as melhores práticas que possam ser divididas com os colegas. Sim. Tudo isso dentro do acompanhamento, né, da nossa diretoria pedagógica. Tem um núcleo, assim como tem um núcleo de educação socioemocional, né, foi toda reestruturada internamente a diretoria pedagógica. Então nós temos um núcleo de acompanhamento pedagógico, que é voltado exclusivamente para as avaliações, né, sejam a regional, que é o SAERS, quanto o SAEB, que vai acontecer esse ano. Então a gente destaca também a meritocracia e também o estímulo, né, às escolas. Então agora no final do primeiro semestre, né, quando terminamos praticamente a primeira avaliação, né? Sim. Então a gente fez questão de reforçar, de estimular as escolas, entregando uma premiação para aqueles que tiveram o melhor resultado. Primeiro e segundo colocados no 5º ano de português, primeiro e segundo colocados 5º ano em matemática, primeiro e segundo colocados no 9º ano de português e assim também em matemática. Fiz uma pequena premiação, um gesto singelo para motivar os professores, para reconhecê-los também, aqueles que tiveram os melhores resultados. Sim. E aqueles que estão com dificuldade realmente buscarem, né, a capacitação, a formação, as melhores práticas. E agora no segundo semestre a ideia é essa, é ver pontualmente, né, já visualizando a segunda avaliação e a terceira, que vão acontecer um pouquinho antes do SAEB, né? Sim. A gente buscar exatamente dar todo o suporte para que eles realmente consigam, juntos, né, como a rede como um todo, a gente consiga um avanço. Não adianta ter uma escola muito boa, excepcional, bem à frente e as outras mais atrás. A ideia é a gente avançar como um todo, né? Mas a gente tem observado isso, quais são as condições, além da questão do professor, da turma de aula, os problemas que tem a rede, as escolas, a questão de infraestrutura, né? Para que a gente tenha um norte, para ver onde que a gente precisa atuar e realmente fortalecer a rede para esse desafio que vai ser o SAEB. Maravilha. Secretário, antes da gente finalizar, eu queria te perguntar que aprendizados dessa experiência que você está tendo em Alvorada, mas acho que não só de Alvorada, também à frente do Colégio Militar e toda a sua carreira, que você destaca que podem servir de inspiração para outras redes públicas que estejam ouvindo nosso podcast, estejam ouvindo a nossa conversa e que buscam melhorar seus resultados educacionais. O que você dividiria com a gente? Eu dividiria que a educação é o grande óbice ao desenvolvimento nacional. E a gente tem que buscar sempre a capacitação, a formação. Então eu fui incansável, né, desde pequeno, né, em buscar o conhecimento. Então a gente só vai conseguir transformar a educação quando tivermos pessoas capacitadas e engajadas, com legitimidade de propósito em transformar a sociedade. Então eu acho que o principal é isso, é buscar sempre estar capacitado, fazendo cursos, lendo, participando de discussões, para que você realmente consiga entender quais são os óbices, para que realmente a educação dê certo. Então eu destaco isso, eu sempre busquei cursos e a minha formação, né, sempre foi a escola pública, né? Então é valorizar a escola pública, valorizar o conhecimento e o mérito, né? A gente só consegue as coisas se a gente conseguir correr atrás. Sim. Precisamos de equidade, precisamos ver aqueles que estão atrás, que estão em desvantagem, mas colocá-los todos no mesmo nível e a partir daí motivá-los com a busca do conhecimento a ser resilientes, ultrapassar os obstáculos e seguir. Sempre numa ideia de que a gestão ela é primordial, né? A gestão, dentro da gestão pública, né? Ter o conhecimento onde estamos. A gestão pública você tem que ter uma responsabilidade social muito grande, né? Maravilha, secretário. Obrigado por dividir suas vivências e seu conhecimento com a gente. Gostaria de agradecer sua presença e, claro, agradecer também a sua companhia nessa conversa sobre educação, equidade e política pública. Este é o Diálogos que Transformam, o podcast da Letros. A Letros é um programa de escrita e leitura para redes de ensino, que combina tecnologia educacional e evidências para apoiar a aprendizagem dos estudantes. Este episódio faz parte de uma parceria com o J-PAL, Laboratório Global de Inovação e Avaliação de Políticas Públicas do MIT, que trabalha para reduzir a pobreza por meio do uso de evidências científicas.
Continue acompanhando nossos episódios e compartilhando essas histórias que inspiram a transformação do nosso país. Muito obrigado.